responder a questão sobre o tema da aula de hoje, nós vamos ter que falar sobre os verbos pronominais. Verbos pronominais são os verbos que vêm acompanhados de pronomes oblíquos. Lembrando que os pronomes oblíquos podem ser, os pronomes pessoais podem ser retos ou oblíquos. Os retos vão funcionar sempre como sujeito e os oblíquos como complemento. Então, aqui, pronomes pessoais do caso reto, que vão funcionar sempre como sujeito, e pronome pessoal do caso oblíquo, que vão funcionar como complemento verbal, tá? Então, nós temos que falar sobre verbos pronominais. Então vamos lá, existem verbos que são sempre pronominais, quer dizer, só se conjugam com pronome, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma lista aqui de verbos que só se conjugam com o pronome: atrever-se, indignar-se, suicidar-se, arrepender-se, queixar-se, apiedar-se, condoer-se, zangar-se. Tá? Então, os verbos pronominais são verbos que estão sempre acompanhados de pronome, tá? E esse pronome tem que estar acompanhando mesmo a mesma pessoa do pronome que é o do sujeito aí, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês. Nós nos indignamos. É isso que eu acabei de falar. O pronome que vai acompanhar o verbo tem que ser o mesmo, relacionado ao pronome do sujeito. O que eu quero colocar aqui do nós e do nos é isso. Olha a diferença entre o pronome pessoal do caso reto, que tem acento, e o pronome pessoal do caso oblíquo, que não tem. Ai, como as pessoas confundem. Então, nós nos indignamos. Esse nos aqui, que é oblíquo, não tem acento. Tá ok. Dei essa primeira parte da aula, que estamos falando sobre verbos pronominais, que é aqueles que são acompanhados por pronomes. Esse pronome tem que acompanhar o sujeito, e eu vou dar agora continuidade, eu vou responder diretamente àquela pergunta, porque há alguns verbos, eu vou ter que apagar o quadro aqui. Há verbos que, dependendo do sentido, eles são usados sem o pronome se. Como o verbo orgulhar, apaixonar. Vejam na tela do computador aí. Ok? Orgulhe-se de seus atos, o verbo orgulhar. Agora é diferente, o diploma orgulhou os pais. Então esse verbo orgulhar dá para usar dos dois modos, com e sem pronome. É pronominal ou não. Apaixonou-se pela garota, sou apaixonado por livro. Então, só no primeiro caso que a gente usou pronome. Então é isso que eu quis dizer quando o verbo, dependendo do sentido, ele deixa de ser pronominal, tá? E há verbos que admitem as duas formas, com ou sem o pronome. Vejam também na tela. Nesses casos aí que nós vimos na tela, se usarmos o pronome, nós temos que usar a preposição. Então, prestem atenção. Eu vou até repetir aqui. Casar, ele se casou, ele casou. Aí eu coloquei esquecer, lá na tela eu coloquei esquecer e lembrar, né? Esquecer, ele esqueceu o livro, não pôs pronome. Ele se esqueceu. Se eu puser o pronome, eu tenho que pôr a preposição também, tá ok? Então é isso que vocês têm que prestar atenção, né, nesses exemplos que eu dei aí. Então, por exemplo, ele se lembra de você. Se você usou se, você vai usar o de também, no caso do verbo lembrar, tá? Vamos ao questionamento principal da aula de hoje, então. Muitos usam o verbo sobressair, proliferar, confraternizar, simpatizar de forma pronominal, mas eles não são verbos pronominais. Esses verbos são usados sem pronome. Sobressair, o rapaz no treino. Proliferar, a corrupção prolifera no país. Não estou usando pronome. Confraternizar, o professor confraternizou com os alunos e eu não simpatizo com ela. Então, esses 4 verbos não são verbos pronominais, portanto, não se usa o pronome.
Até a próxima aula.